Oi, turma. Então, na aula de hoje, né, dia 16 de junho, hoje nós vamos ver um outro assunto dentro da primeira lei de Mendel ainda, que se chama dominância incompleta e a codominância. Veja, o que nós vimos até ontem, né, nós estávamos vendo casos da primeira lei de Mendel de dominância completa. O que é isso? É quando um gene domina sobre o outro. Então, é aquele caso quando eu tenho a letrinha maiúscula e a letrinha minúscula. Lembrem disso, né? Então, quando eu tenho um azão, azinho, lembrem que um desses genes veio do pai e um desses genes veio da mãe, certo? O indivíduo que é azão, azinho, a gente chama ele de heterozigoto, né? Eu posso ter ainda um indivíduo cujo gene dele seja azão. Um gene veio da mãe, um gene veio do pai. Eu chamo esse indivíduo de homozigoto dominante, né? Dominante porque ele tem as duas letras maiúsculas, tá? Ou eu ainda posso ter um caso em que o indivíduo seja azinho para aquela característica. Um azinho veio da mãe, um azinho veio do pai, e aí eu chamo esse indivíduo de homozigoto também, porque ele tem as duas letrinhas iguais, só que como são minúsculas, eu chamo ele de homozigoto recessivo, certo? Então, a dominância nesse caso, a gente chama de completa, porque nós vamos ter sempre um azão que tem uma dominância sobre o azinho, certo? Nós vimos vários exercícios desse. Hoje, nós vamos ver um caso de dominância incompleta, ou herança sem dominância, ou dominância intermediária. Vocês vão encontrar vários nomes, né? Que quer dizer a mesma coisa, que na verdade é o quê? É uma ausência de dominância entre os alelos. Significa que na dominância incompleta, eu não vou ter um gene que domina o outro, né? Nesse caso aqui, uma característica não está dominando a outra. Vamos entender isso através de um exemplo. Geralmente, os livros e os sites trazem esse mesmo exemplo de uma flor chamada maravilha, né? Popularmente conhecida como maravilha. O nome científico dela é mirabilis. Então, esse tipo de planta, ele apresenta flores com pétalas brancas e que foi determinado que o genótipo dela é besão-besão. Então, para ser branca é besão-besão. E algumas flores têm pétalas vermelhas, e o genótipo foi determinado como vesão-vesão, né? Então, o alelo V produz uma proteína que é responsável pela pigmentação vermelha. O B não produz essa pigmentação vermelha, por isso que a pétala da flor é branca. Então, se a gente quiser saber assim, bom, o branco é mais claro e quase todos os exercícios que a gente fez até agora, sempre o que é mais escuro domina o mais claro, né? A gente viu que o cabelo mais escuro domina o loiro, que o olho castanho domina o olho azul e o olho verde, os mais claros, né? Nesse caso de dominância incompleta, não tem isso, né? Não tem um gene que domina o outro. Não importa que as pétalas vermelhas sejam mais escuras que as pétalas brancas, as vermelhas não vão dominar as brancas e as brancas não vão dominar as vermelhas. Então, quando acontece isso, a gente chama de dominância incompleta. Um alelo não domina o outro, certo? Então, uma experiência que foi feita da seguinte forma: foi cruzado uma planta de pétala branca, então o genótipo dessa planta é besão-besão. Foi cruzado com uma planta que produz flor vermelha, então ela é vesão-vesão. Fazendo o cruzamento, né? O gene V com o gene B, eu tenho vesão-besão. Esse V com esse B, vesão, besão. Esse V com esse B, vesão, besão. Esse V com esse B, vesão, besão.
Nesse cruzamento de plantas brancas com plantas vermelhas, eu tenho o quê? Vejam que eu não tenho nenhuma planta que nasceu aqui, nenhum filhinho é ou branco ou vermelho, porque nenhum deles ficou vezão, vezão e nem bezão, bezão. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma cor intermediária. Por quê? Porque é um caso de dominância incompleta. Nem o bezão, bezão dominou o vezão, vezão, nem o vezão, vezão dominou o bezão, bezão. Então, nesse caso aqui, eu vou ter plantas 100% com o genótipo vezão, bezão, né? Um V veio da planta vermelha e o bezão veio da planta branca. Logo, o fenótipo dessa planta é um fenótipo intermediário, quer dizer, não é nem branco nem vermelho, é a mistura dos dois. Aí a gente tem flores rosa, certo? Agora, se eu pegar, por exemplo, essas flores que são rosas, né? Eu fizer uma outra fecundação, né? Ou uma autofecundação, eu tenho então cruzando duas plantas rosas, bezão, vezão, com uma outra planta rosa, vezão, bezão. O que eu vou encontrar aqui nesse cruzamento? Agora eu vou ter bezão com esse bezão, bezão, bezão. Que planta é essa? Cor branca. Esse bezão com aquele vezão, eu vou encontrar uma planta vezão, bezão. Que cor é essa? Rosa. Se eu cruzar esse vezão com esse bezão, eu tenho vezão, bezão. Rosa novamente. Esse vezão com esse vezão, eu tenho uma planta vezão, vezão de cor vermelha. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma planta branca, 1/4, ou 25%, duas plantas rosas, ou 50%, né? Ou 2/4, ou 1/2, ou metade, e 1/4, ou 25% de flores vermelhas, tá? Então, vejam que aqui, lembrando, dominância incompleta, nenhum gene domina outro gene, certo? Há um genótipo intermediário. No caso dessa experiência das flores brancas com vermelhas, nós vamos ter um fenótipo intermediário que é o rosa. É como se fosse a mistura dos dois, né? Aí eu tenho que lembrar disso, então, né? Sempre que for dominância incompleta, eu vou encontrar indivíduos, vamos pegar novamente esse exemplo, né? Por exemplo, as flores brancas e as flores vermelhas. Então, vejam que aqui eu não encontro nenhum que domina nenhum. Por isso que a maioria dos autores resolveu usar sempre letras maiúsculas, que é para não confundir a gente, né? Porque se eu trabalhar aqui com letras maiúsculas e minúsculas, vai me dar a entender que um gene vai dominar o outro, né? Então, para ficar mais fácil o estudo, os estudiosos acharam melhor, então, trabalhar sempre com letra maiúscula quando a gente trabalhar com a dominância incompleta, né? Então, lembrando que, cruzando indivíduos brancos com indivíduos vermelhos, nós vamos encontrar um genótipo intermediário, que nesse caso seria o rosa, certo? Esse é um caso de dominância incompleta. Existem vários outros exemplos, né? Eu sempre vou trazer para vocês os exemplos que a gente chama de exemplos clássicos. O que é um exemplo clássico? É aquele que você vai encontrar em qualquer livro, em qualquer site, em qualquer escola que você for, em qualquer vestibular, em qualquer cursinho que você frequentar, nós vamos ter geralmente os exemplos clássicos, né? Aí nós temos um outro caso dentro da primeira lei de Mendel ainda, que se chama, depois tem um exercíciozinho aqui para vocês resolverem, obviamente, né? Aqui nós vamos ter exemplo de plantas, nós vamos trabalhar com as raízes, tá? Existem plantas com raízes arredondadas, Rzão, Rzão, raízes ovaladas, azão, Rzão, e raízes alongadas, azão, azão. O que eu quero aqui nesse exercício? Se raízes alongadas forem cruzadas com raízes arredondadas, como serão esses descendentes, né?
Então, fazer o cruzamento aqui dá a porcentagem de genótipo, a porcentagem de fenótipos, tá? O outro caso que nós temos, então, é a dominância completa que a gente viu até ontem, a dominância incompleta e outro caso que se chama codominância. O que é isso? Aqui na codominância também não tem um alelo que domina o outro. Aqui, olha só que interessante, os dois alelos se manifestam. Então, não é um que domina o outro, como na dominância completa, não é um genótipo e fenótipo intermediário, como na incompleta, mas aqui os dois alelos se manifestam, gerando um genótipo e um fenótipo diferente, tá? Então, aqui nós temos um exemplo clássico, que é o grupo sanguíneo AB. Então, quem é do sangue AB tem um exemplo de codominância, tá? Então, vamos ver aqui como primeiro, para poder entender isso, né? Vamos primeiro ver como que pode ser o genótipo do nosso grupo sanguíneo. Por exemplo, se eu sou do sangue tipo A, o meu genótipo pode ser homozigoto ou heterozigoto. Então, se eu sou do sangue tipo A, o meu genótipo é Iazão, ou pode ser Izinho, certo? Eu recebo um Iazão do meu pai, um Iazão da minha mãe. Ou eu posso receber, se o genótipo for diferente, né? Um Iazão da minha mãe ou do meu pai e um Izinho da minha mãe ou do meu pai, né? Aqui eu tenho um heterozigoto, tá? Deixa eu tirar isso aqui, que é para não confundir. Heterozigoto, ok? Se eu sou do sangue tipo B, eu tenho um genótipo IBzão, que um veio do pai, um veio da mãe, ou eu tenho um genótipo IBzão, Izinho. Um desses aqui veio da mãe e o outro veio do pai, né? O indivíduo é heterozigoto. Se eu sou do sangue tipo O, eu só posso ter genótipo Izinho. Então, eu herdei um Izinho do pai, um Izinho da mãe. Mas, se eu sou do tipo AB, que é um caso de codominância, o meu genótipo é Iazão e Bzão. Um veio do pai, um veio da mãe, certo? Por que o tipo sanguíneo AB é um exemplo de codominância? Porque o A não domina o B não domina o A, misturando, digamos assim, o A com o B, não vai sair um C, que é um intermediário, mas vai sair a junção dos dois. Então, a pessoa tem substâncias no sangue que é A e substâncias do B. Não vem ao caso agora essas substâncias, né, o aglutinogênio, a glutinina, enfim, que é para não confundir um pouco essa parte da genética. Depois a gente vê isso, né? Quando a gente for estudar de novo o grupo sanguíneo, a gente vai ver que tipo de substância que a pessoa tem para ser A, para ser B, para ser C, para ser AB, para ser O, né? Depois a gente vê isso, quem pode doar para quem pode receber de quem, tá? Então, vamos lembrar o seguinte: do tipo de sangue que as pessoas podem ter, somente o tipo AB é um exemplo de codominância, tá? O tipo A, o tipo B, o tipo O são dominância completa, certo? Como é que a gente vai saber quem é que o AB, como que o indivíduo AB surgiu, né? De onde que veio o tipo do sangue AB? Lembrem que um veio da mãe, então a mãe pode ser Iazão ou Izinho. Então esse Ia veio dela, ou dele, ou do pai, né? Esse Bzão veio de onde? Veio do pai ou da mãe, ou ele era IBzão,
ou IBzão, Izinho, tá? Então, é um exemplo de codominância, por quê? Porque o A não domina o B não domina o A, os dois ficam juntos, né? Porque um veio da mãe e um veio do pai. O cruzamento do grupo sanguíneo a gente vai ver no próximo capítulo desta novela, tá? A atividade aqui é bem simples, vocês não vão fazer nenhum cruzamento aqui ainda, no grupo sanguíneo, a gente vai ver depois, né? Mas aqui o exercício é para que vocês possam lembrar disso, porque a gente vai usar isso depois para fazer os cruzamentos. Então, eu quero que vocês coloquem aqui qual é o genótipo da pessoa que tem sangue AB, o genótipo da pessoa que tem sangue A, se for homozigoto, A se for heterozigoto, B se for homozigoto, B se for heterozigoto, e o genótipo da pessoa que tem sangue O, tá? Então, essa atividade aqui é bem simples. A atividade da dominância incompleta é simples também, só que aqui vocês vão fazer o cruzamento e colocar a porcentagem do genótipo e do fenótipo, certo? Então, hoje a aula é bem mais simples, né? Vocês têm esse texto bem curtinho, essa tarefinha bem curtinha, porque daqui a pouco também eu vou enviar a tarefa de CCT hoje, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vão me chamando lá no grupo, tá? Bom trabalho para vocês!